Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes na Catedral, também irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria, que sempre transmite a nossa Santa Missa da noite, e a FWTV também, que faz a sua transmissão para os que nos acompanham pela internet. Nós hoje estamos celebrando um domingo do tempo comum, um domingo que tem uma mensagem muito forte para nós que somos cristãos, que somos batizados, que temos fé. A palavra de Deus hoje nos fala sobre o profetismo, a missão profética do cristão no meio do mundo, assim como Jesus é o profeta do Pai. Nós todos participamos desta missão de Jesus no meio do mundo, a missão de anunciar com a nossa palavra e com a nossa vida o Evangelho, a palavra de Cristo ao mundo. Esta missão nós a recebemos no batismo. Recebemos 3 missões no batismo. A primeira, a missão profética. A segunda é a missão sacerdotal. E a terceira, a missão real. A missão profética nos leva ao anúncio da palavra. A missão sacerdotal nos leva à nossa santificação pessoal, a buscarmos a nossa identificação com Jesus, na escuta da palavra, na recepção dos sacramentos da fé, especialmente da Eucaristia. Assim nós vamos santificando a nossa vida, a graça de Deus vai santificando a nossa vida, e nós vamos nos identificando mais com Jesus. E a missão real é a missão de levar o reino de Cristo no meio do mundo. A missão de transformar as estruturas onde nós vivemos, segundo o Evangelho de Cristo. Cristo é Rei do Universo, deve ser o Rei da nossa vida, o Rei da nossa família, o Rei do nosso trabalho, nas nossas atividades do dia a dia. Hoje, a palavra de Deus salienta a missão profética. A primeira leitura nos apresenta o chamado ao profeta Ezequiel, o chamado que ele recebeu de Deus. Deus chama, ou seja, dá uma vocação a ele, uma vocação difícil, porque a quem Ezequiel deve se dirigir, de princípio não queria escutar a palavra do Senhor. Que coisa dura nós escutarmos isso que nós escutamos na primeira leitura, dizendo: você vai anunciar a este povo que tem uma cabeça dura, que tem um coração duro. É terrível que Deus diga isso em relação ao povo escolhido, ao povo de Israel, um povo que não queria escutar a palavra do Senhor. E nós, no meio do mundo de hoje, a situação não é muito diferente. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes quem anuncia esta palavra, quem transmite aquilo que Deus quer, nas coisas assim do dia a dia, nas coisas normais do dia a dia, é sempre muito mal visto, sempre muito mal considerado. Hoje, quem lida com as pessoas, quem lida com, como a gente diz, que lida com o público, sabe como é difícil corrigir alguém, como é difícil dizer alguma verdade que aquela pessoa precisa escutar. E como isso muitas vezes provoca reações, que são reações como no tempo dos profetas, de perseguição, de verdadeira atitude, digamos assim, de rebeldia, de agressão, de calúnias, de tantas coisas que visam o mal de quem simplesmente procurou cumprir com a sua missão profética de dizer as coisas certas. Em geral, há muita gente que não gosta de escutar as coisas certas, prefere ficar na mediocridade da sua fé, ou prefere ficar também no seu erro, não quer corrigir o seu erro,
ai de quem diz alguma coisa, ai de quem corrige. Foi o que aconteceu com nosso Senhor. Nosso Senhor foi levado à cruz por isso, por anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus incluía a conversão, a mudança. Enquanto Jesus falava de coisas bonitas, todo mundo seguia. Mas como nós ouvimos no Evangelho, até mesmo as pessoas da sua cidade, que o conheciam, quando Jesus começou de fato a pregar a palavra de Deus, a conversão, se fecharam à sua palavra, não queriam escutar. E ficavam diminuindo a pessoa de Jesus. Nós conhecemos os seus irmãos, os seus familiares, conhecemos a sua mãe, conhecemos a sua família. Quem é ele para vir aqui e dizer as coisas que ele está dizendo para nós? É a reação da defesa, a reação que depois se expressou e culminou com a cruz, com a morte de Jesus na cruz. Portanto, hoje nós escutamos esta mensagem da palavra de Deus, que nos ajuda a entender a necessidade de nós anunciarmos com a nossa palavra e com a nossa vida a palavra do Senhor ao mundo. Sempre com humildade, sempre tendo consciência das nossas fragilidades humanas, como nós escutamos na segunda leitura de hoje, quando São Paulo diz que quando ele se sente fraco, então aí é que ele é forte. Em que sentido São Paulo está se referindo a isso? Está se referindo que a força que ele tinha de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, não era dele, mas é a força que vem de Deus. Assim também nós, na realidade do dia a dia, em casa, na nossa família, com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos, no nosso trabalho, com as pessoas que nós convivemos, muitas e muitas vezes vamos ter que dizer coisas que não são agradáveis, se nós quisermos ser fiéis a Deus, fiéis a Cristo. E não importa a nossa fragilidade, não importa o nosso medo, não importa o que vão dizer, o que vão julgar, nós não podemos deixar de cumprir a nossa missão profética. E hoje, na missa de hoje, daqui a alguns instantes, então, o irmão Douglas, que é seminarista da nossa diocese, pertence à comunidade Legati Christi, é uma comunidade que nasceu na nossa diocese, por isso os membros dessa comunidade que querem ser sacerdotes ou querem ser irmãos, pertencem à diocese de Frederico Westphalen. São carismas que Deus vai fazendo surgir nesta igreja tão viva, tão bonita que é a nossa diocese. Nós já tínhamos a comunidade Morada do Senhor há quantos anos entre nós, já desde o tempo de Dom Bruno, e Deus tem feito suscitar novas realidades bonitas, uma delas a comunidade Legati Christi. E hoje, portanto, o Douglas, que nós antes da missa estávamos ali na sacristia, recordando os tempos em que o Douglas e o Diogo, porque eles são gêmeos, o irmão dele, o Diogo, está no seminário em Viamão, não pertence à comunidade Legati Christi, e o irmão Douglas pertence à comunidade. Mas lembrávamos quando eles, assim, bem pequenininhos, vinham à catedral, ajudavam aqui na catedral, além lá da comunidade deles, do Primavera, não é isso? Mas ajudavam aqui na catedral, nos domingos, as santas missas. E Padre Leonir, que os conheceu, e eu também, porque eles eram bem crianças quando começaram a frequentar aqui. Muitas vezes nós conversamos sobre isso, sonhávamos, né? Assim, Deus, será que Deus vai dar a vocação para eles, né? De ser padres, né? E que alegria, Douglas, hoje nós confirmarmos esse caminho que você já vem fazendo há tantos anos no seminário e participando da vida da igreja diocesana, primeiro ajudando aqui como coroinha na catedral e agora hoje dando mais um passo em direção ao sacerdócio. Hoje pela manhã celebrei a crisma em Nonoai, e ali também são 4 padres, o padre Evanglésio, que é o pároco do santuário, e o padre Martim,
a mesma coisa. Conheci o Padre Martim lá em Palmeira das Missões, ainda, acho que ele era nenê ainda, quando eu conheci ali. E o Padre Evanglésio já era seminarista da nossa diocese, do seminário menor. Que riqueza a nossa diocese, nestas vocações que nascem aqui, crescem aqui, se desenvolvem aqui, sempre com o apoio da Igreja Diocesana, nosso seminário decente, digno, que forma bons padres. É por isso que nós temos muitos seminaristas, porque os jovens não querem uma formação frágil, não querem ser padres pela metade, querem radicalidade. O nosso seminário é considerado um seminário duro por alguns bispos e por outras dioceses. E nós ficamos muito felizes com isso, porque vemos os frutos. Na verdade, não há dureza nenhuma. O que há é o esforço de formar bem os padres da diocese. Somos privilegiados por isso, queridos irmãos. Temos tantos padres, numerosos e bons sacerdotes. E tenho certeza que o Douglas logo será mais um para juntar a este grupo de padres. Como acólito, ele já é leitor instituído. Oficialmente pode fazer a leitura na liturgia. Agora, como acólito, ele poderá distribuir a Sagrada Eucaristia para o povo. E também preparar o altar junto com o diácono para a Santa Missa. É, digamos assim, um simbolismo pedagógico, pouco a pouco vai se aproximando do sacerdócio com alguns princípios na vida. Então, o primeiro princípio é de amar a palavra de Deus, por isso ele foi instituído como leitor. Amar, proclamar e ouvir a palavra. Hoje, como acólito, instituído como acólito, ele entenderá a importância e o valor da Eucaristia. E por isso, preparará com dignidade a Santa Missa, distribuirá com dignidade a Eucaristia entre o povo de Deus e aprende também com isso a fazer da vida dele uma hóstia pura, uma hóstia viva, oferecida a Deus. Depois, como diácono, não vamos adiantar a homilia do diaconato, mas como diácono será servidor, assim como o sacerdote deve ser e o bispo deve ser. Nós não somos donos de nada e não somos ninguém na igreja, somos servidores de vocês. Nossa vida só tem sentido se ela for dedicada a vocês. Essas coisas que nós usamos, de vestes, de símbolos, são o que são, símbolos, vestes, de uma autoridade divina, não humana. Humanamente não tem valor nenhum, mas sobrenaturalmente representam a Cristo no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E a atitude principal de Cristo é a do serviço, é a da generosidade. Gastar a vida, dia após dia, a serviço do povo de Deus. Esta é a lição que o irmão Douglas vem recebendo durante estes anos de seminário. E aqueles que são formadores do Douglas conhecem a ele, conhecem os outros também, mas hoje é ele que está aqui conosco, sabem do valor espiritual, humano, deste jovem que se oferece a Cristo. E com imensa alegria e com imensa responsabilidade e certeza, nós vamos dando esses passos com ele, porque sabemos que ele está respondendo com generosidade ao chamado de Deus. Certamente será no futuro mais um bom padre para a nossa diocese, para a nossa igreja. Rezemos por ele e rezemos para que ele possa seguir este caminho vocacional até o fim.